Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. É com muita alegria que eu vos cumprimento nesta segunda-feira, dia 13 de março, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porção diária deste dia tem como título: Eu, um escravo de Cristo, baseado na leitura bíblica de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 1, que nos diz exatamente assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É impressionante a colocação do apóstolo Pedro nesta epístola, na abertura dela. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro veio o seu nome, que é a sua identidade, de quem realmente Pedro era. Em segundo, o que ele estava vivendo ou a sua condição de vida, servo. E depois vem o título, o apóstolo de Jesus Cristo. Nós, ultimamente, temos visto muitas notícias, principalmente após um escândalo no Rio Grande do Sul, ao qual centenas de trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em pleno o ano de 2023. E estão se falando tanto em escravo, ou trabalho escravo, trabalho em condição de escravidão. Voltando às Sagradas Escrituras, aproveitando este gancho de escravidão, é algo que, no decorrer do tempo, as pessoas estão se esquecendo, principalmente dessa questão de escravos de Cristo. Alguém pode dizer para mim hoje: não, mas eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu sou amigo, ok? Mas quando Pedro faz essa colocação de servo, não somente Pedro, mas também Tiago e Judas, nas aberturas das suas epístolas, você vai ver eles usando as mesmas palavras: servo de Jesus Cristo. E se nós formos para o original, a palavra servo é usada a palavra doulos, que literalmente, traduzida para o português, é escravo. Pedro diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Tiago e Judas falou a mesma coisa: escravo. A nossa dificuldade de entender o evangelho nos dias atuais é exatamente aqui, porque nós perdemos esse senso e queremos usar o evangelho ao nosso bel prazer, ao nosso favor, e eu esqueço de que eu sou um servo, de que eu sou um escravo. Eu não estou para receber, eu estou para servir. E quando eu vivo desta forma, que eu abri mão dos meus próprios desejos e pensamentos e me submeti a uma vontade superior, a uma vontade maior, que é a vontade de Cristo, se não for dessa forma, fica difícil de eu entender o evangelho de Jesus. E o próprio Cristo, em Lucas no capítulo 9, ele disse: se alguém quiser vir ou me seguir, o que é preciso fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é ser isto? É ser um escravo, é ser um servo de Cristo. Agora, é claro, isso vai demandar, vai exigir uma submissão obediente do mais alto grau, um comprometimento e dedicação sem reservas. O nosso maior exemplo de obediência como escravo é o do próprio Cristo. Filipenses 1, do versículo 1 ao 11. Humildemente ele se esvaziou a si mesmo e, tomando forma de servo, havia uma vontade soberana, que era a vontade do Pai, e ele se tornou servo para cumprir com essa vontade. Agora, é claro, não sou mais um escravo como eu era antes, o escravo do mundo, o escravo do pecado, mas eu fui comprado por mais alto preço
E como diz as Sagradas Escrituras, me arrancou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu amor. A única coisa é que eu vivo num reino diferente do que eu vivia antes, mas eu continuo na condição de servo. Concluindo, todo aquele que ama verdadeiramente o Senhor Jesus e é chamado por Ele de amigo e irmão, fica feliz e muito grato pelo privilégio de poder servir como escravo ou ser seu servo. Ser escravo é pertencer a alguém, é ter todo o seu modo de vida determinado por um Senhor e depender dele para a sua própria subsistência. Então, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor, é reconhecê-lo como Salvador, é ser tão dependente dele ao ponto de declarar: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Tamanha é essa dependência que a Bíblia diz que os salvos têm a mente de Cristo. Eu não penso por mim mesmo, alguém está pensando por mim. Tão profunda é essa união que em Cristo os crentes foram feitos filhos de Deus. Por isso, todos aqueles que foram comprados na cruz não se sentem ofendidos em dizer: somos escravos de Cristo. Para estes, a verdadeira liberdade é servir ao Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Seja esse servo obediente. Eu quero orar com você e por você neste momento. Senhor Deus meu, nos ajuda a entender a essência do seu evangelho. Não permita, Senhor, sermos levados pelo engodo que está imposto em nossos dias. A este que se chamam de evangelho, mas que não há nenhuma renúncia, que é conforme eu quero, penso ou acho. Ah, Senhor, ajude-nos a entender o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho da cruz e viver de tal forma, sendo seus servos e te amando e vivendo para ti única e exclusivamente. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana para a glória e honra e louvor do nome do Senhor, o nosso Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.